Meus queridos, meus queridos, meus queridos, meus queridos, meus queridos, estou eu e minha calvície mais uma vez aqui. Esse quadro aqui eu fiz de tarde, né, para revisar as coisas que a gente viu na aula passada, e isso aqui, na verdade, a gente não viu. Como o meu zero simples é literalmente o inverso do polo simples em sua resposta em frequência, eu já coloquei aqui nesse quadro e eu vou explicar na sequência ao polo. Tá? O conteúdo da aula de hoje é resposta de raízes complexas, tá? Tanto respostas de polos quanto de zeros complexos. Bom, mas eu vou revisar tudo que a gente viu na aula passada para isso aí grudar que nem um carrapato. É o carrapato do conhecimento, rapaz. Tá? Então, o que a gente viu na aula passada? Primeira curva de resposta em frequência foi a curva do ganho simples, que a gente vai assumir aqui na nossa disciplina que K vai ser sempre real. Tá? Então, a curva de magnitude de um ganho simples é uma constante, tanto na fase quanto na magnitude. Para descobrir qual é a magnitude do ganho, eu vou ter que calcular em dB, ou seja, 20 log do ganho absoluto, aqui, ó, que é o módulo do K. E para descobrir a fase é bem fácil. Se o K é real, e a gente vai assumir que é, ou a fase vai ser 0, ou a fase vai ser 180. A fase vai ser 0 para K positivo e, obviamente, 180 para K negativo. E eu quero que vocês comecem a se acostumar com isso. Se eu tiver uma função g igual a menos 2, na verdade, eu posso escrever isso módulo 2, fase mais ou menos 180. Tanto faz. O pessoal de circuito sabe isso aí, decora, né? Porque a gente está tão acostumado a trabalhar com mais ou menos 180, o pessoal de controle tem que se ligar nisso, né? Um número negativo, na verdade, eu posso pensar num número complexo com fase 180 graus. Beleza. Depois a gente viu o polo na origem, tá? A gente viu que o polo na origem é um pouco mais chato, né? Devido à presença do polo na origem, a resposta em frequência vai ficar 1 sobre J ômega, se eu substituir o S por J ômega, né? Ou seja, o módulo dessa função vai ser inversamente proporcional à frequência. E essa inversamente proporcional à frequência, né, que eu esqueci de falar até na aula passada, se eu fosse graficar 1 sobre ômega, eu teria uma função assim, né, uma hipérbole. Né? Só que não fica uma hipérbole nesse gráfico, porque eu estou desenhando no diagrama de Bode. Não esqueçam disso. Essa escala aqui é logarítmica e a magnitude está em decibéis. A gente percebeu, eu mostrei para vocês, que a inclinação da curva de resposta em frequência do polo, tá, é uma reta que decresce 20 dB a cada década de frequência que eu subo. Né? Se eu pensar em oitavas, eu vou ter 6 dB por oitava. Tá? Lembrem-se, uma década é 10 vezes a frequência e uma oitava é 2 vezes a frequência. Sempre que eu dobro a frequência, eu estou indo uma oitava acima ou abaixo, caso eu divida por 2. Beleza? A fase, a gente viu que é menos 90 graus. Por quê? Porque eu tenho J no denominador, né? Eu tenho 1 sobre J alguma coisa. Isso aqui sempre vai ser menos J 1 sobre ômega. Então vai ser menos J alguma coisa. Então, na verdade, a fase da função de transferência sempre vai atrasar a saída em 90 graus. Então, dada a fase da entrada, se a fase tiver 45 graus, a senoide da entrada, a saída vai estar 90 graus atrasada da entrada, ou seja, vai ter fase menos 45. Lembrem-se que essas curvas elas indicam como que o sistema afeta a saída. Então, em outras palavras, para frequências abaixo de 1 radiano, o meu integrador ele amplifica. E para frequências acima de 1 radiano, o meu integrador, que é o polo na origem, ele atenua. Né? Porém, ele sempre vai atrasar. Tá? O integrador ele sempre atrasa 90 graus a saída.
Lembrando que isso é o estudo da resposta a uma senoide, né? A origem da resposta de frequência é como o sistema responde a uma senoide em regime permanente. 0 tem literalmente o comportamento inverso, né? Ou seja, eu subo 20 dB a cada década de frequência que eu avanço. Tá? Então, o que acontece? Vocês têm que sacar isso. O meu 0, que é o derivador puro, ele amplifica as altas frequências, enquanto ele atenua as baixas. Tá? E é esse o grande motivo que eu evito usar derivadores quando eu faço aplicações práticas. Porque o derivador, ele sempre vai amplificar os ruídos. Porque o ruído, naturalmente, principalmente o ruído branco, né, que é o ruído térmico mesmo, ele naturalmente vai ter componentes em alta frequência, que o derivador vai amplificar. Tá? Então, o derivador ele vai responder muito fortemente a sinais que têm uma frequência muito elevada. E, basicamente, vai zerar a saída se eu coloco sinais com uma frequência muito baixa na entrada. Tá? O derivador ele vai sempre avançar a fase do sistema 90 graus em todas as componentes de frequência. No final da aula passada, a gente começou a estudar esse carinha aqui, ó, que é o polo simples. E eu mostrei para vocês a forma básica que a gente vai trabalhar, que ela difere um pouco das formas que a gente vinha trabalhando até agora, né? E eu até expliquei isso na aula passada. Eu tenho K sobre S mais P. A gente trabalhou com essa forma, né? Quando eu estudei a resposta de sistemas com raízes simples. Tá? Só que é mais conveniente para nós, né? E eu já explico por quê, trabalhar com essa representação aqui, ó. Por quê? Porque essa representação diferente dessa vai sempre partir de 0 dB aqui em cima, a baixa frequência. É só calcular aqui o que a gente chama em controle de ganho DC, e em circuitos, basicamente, vai ser a resposta à fonte DC do meu circuito. Tá? Se eu quero a resposta à fonte CC, eu tenho que calcular S igual a J0. Porque a frequência é nula, né? A frequência está tendendo a zero. Se eu faço isso nesse sistema, eu vou ter 1 sobre J0 mais 1. Se eu faço isso nesse sisteminha, eu vou ter K sobre P. Ou seja, eu vou ter um ganho não zero em decibéis. Tá? Então, na verdade, a gente vai optar... Sim? Sim? A gente vai optar, pessoal, por essa forma, justo pelo fato do ganho CC ser 0 dB a baixa frequência. Tá? Então, o que acontece? Se eu tenho uma equação que tem esse formato aqui, ó, ou seja, 1 sobre S sobre P mais 1, e é isso que é importante, deixar o termo independente sempre 1, para ter essa forma padrão, entre aspas. Essa curva aqui, a resposta em frequência dessa função, sempre vai ser essa aqui que eu apresentei. Ó. Tá? O sistema em baixa frequência, para frequências abaixo da localização do polo, o P, esse sistema tem polo em menos P, né? Então, para frequências abaixo de P, eu vou ter ganho unitário, ou 0 dB, e fase tendendo a zero. E na aula passada eu expliquei que se eu faço o S valer J ômega com ômega muito maior que P, esse termo aqui eu posso desprezar. Né? E, na verdade, a resposta em frequência se assemelha à resposta do polo na origem. Só que aí, o que vocês têm que entender é o seguinte, ó, o polo simples, ele se comporta como ganho até a frequência, a vizinhança do polo. E a partir dessa frequência, que não é casualmente
equivalente ao módulo do polo, o meu sistema se comporta como um polo na origem, ou seja, ele cai 20 dB por década ou 6 dB por oitavo. Tá? E a fase dele vai tender cada vez mais para menos 90. E eu até coloquei aqui porque esse desenho aqui é importante. Vocês têm que perceber que essa queda ela é o quê? Suave. Ela acontece mais ou menos em 2 décadas de frequência, ou seja, um intervalo bem grande de frequência. Né? Se o polo está localizado, por exemplo, em 10 radianos, o sistema em 1 radiano, ele começa já a fase a ter 5 graus aqui mais ou menos, eu até coloquei, ó, 5 graus mais ou menos de atraso. Tá? Passando pelo polo, eu vou ter 45, atrasado sempre, porque é um polo, tá? Pelo menos por enquanto, né? Um polo. E ele vai tender para menos 90 graus. Tá? Então é muito importante perceber que raízes reais têm um comportamento de fase bem suave, ou seja, a transição é bem lenta. Né? E outra coisa importante também, esqueci do 45, né? Outra coisa bem importante também é olhar a magnitude. Ó. As curvas em preto que eu desenhei aqui, ou seja, esse carinha aqui vem reto até aqui, que coincide com o P, e a partir daqui cai 20 dB por década, é conhecida como assíntota. Tá? E a assíntota me dá um comportamento. Não é de fato o que o sistema faz. Tá? Então, pessoal, essa assíntota vai ser muito próxima ao comportamento do meu sistema, né, de fato, para frequências distantes da frequência do polo. Porém, eu tenho bastante diferença, tanto na magnitude quanto, e principalmente na fase, quando eu estou perto do P. Então, pode ver que a curva real de fase é bem distante da assíntota, é bem diferente da assíntota. Né? E também a curva de magnitude não é exatamente igual à curva assintótica. Tá? Qual que é a diferença? Na magnitude, a diferença é menos 3 dB na frequência do polo. Ou seja, essa distância entre a curva real e a curva assintótica, ela vai ser de 3 dB, né, para o polo simples. Tá? Tanto para o polo quanto para o zero. Ó. Só que a diferença é que o polo vai cruzar abaixo da assíntota 3 dB. Em valores absolutos, vocês têm que conseguir calcular isso. 3 decibéis é 1 sobre raiz de 2. Isso é bem importante, tá, pessoal? 1 sobre raiz de 2, se eu trabalho com tensões, por exemplo, significa que a tensão de entrada nesse circuito vai produzir X watts. A tensão de saída, como ela é raiz de 2 vezes menor, quando eu elevar ao quadrado para calcular a potência, eu vou ter uma potência que é literalmente a metade. Então, a potência do sinal de entrada é o dobro da potência do sinal de saída. Em outras palavras, a potência do sinal de saída é a metade da potência do sinal de entrada na frequência do polo. Tá? Por isso que essa frequência é conhecida como frequência de meia potência, muitas vezes em circuitos elétricos. Tá? Aqui em controle a gente gosta de chamar de frequência de quebra. Né? Eu gosto de chamar de frequência de quebra. Tá? Mas vocês têm que entender isso. Tá? Esse menos 3 dB ele é importante tanto para controle, tanto para circuitos. Tá bom? O zero, que tem esse formatinho básico aqui, ó, S sobre Z mais 1, onde Z é a localização do zero, em valor absoluto, tá, pessoal? Por exemplo, se eu tenho S sobre 10 mais 1, o zero aqui está localizado em menos 10.
Tá? Então, o zero mesmo, né? Então, o z é 10, tá bom? Podem ver que a curva é idêntica. Eu só inverti. E faz todo sentido, né? Para mim faz sentido natural. O polo, né, por ele estar no denominador, eu vou ter um J ômega no denominador, quando eu fizer o estudo da resposta em frequência. Tá? Então, a partir da frequência do polo, ele se comporta da mesma maneira que esse carinha aqui. Tá? E o zero, por ele estar no numerador, ele é J ômega no numerador, vai ser J ômega sobre Z, ele vai se comportar como um zero na origem, mas só a partir de determinada frequência. Que frequência é essa? A frequência associada à localização do zero. Uma coisa importante, pessoal, vocês têm que pensar em módulo já a partir de agora. A frequência de quebra está associada ao módulo da raiz. Não importa se ela é raiz complexa ou raiz real. Tá? Lembrando isso, vocês nunca mais vão errar uma coisa que eu particularmente sempre errava. Tá? Já digo o que é. Então, o que vocês têm que perceber, pessoal? A partir da frequência associada às localizações das raízes, eu vou ter uma quebra no comportamento de resposta em frequência. É isso que vai produzir filtros passa-baixa, por exemplo. Filtros passa-alta, filtros rejeita-faixa, são essas quebras do comportamento de resposta em frequência. Tá? E outra, as assíntotas são muito fáceis de traçar. Perfeito? Então, usualmente, para funções mais complexas, a gente primeiro traça as assíntotas e depois a gente vai traçar a curva real. Tá? Como é que a gente traça as curvas reais? Lembrando dos comportamentos de acordo com a natureza da raiz. Tá? Se a raiz for real, o zero sempre vai passar com uma diferença de 3 dB em relação à assíntota, só que o zero passa 3 dB acima. Né? Lembre que 3 dB em escala absoluta é raiz de 2 vezes. Tá? Então, na verdade, vai ser o dobro da potência, né, nesse caso. O polo passa 3 dB abaixo. Como que é o comportamento da fase? Eu sempre gosto de falar para os meus alunos. Traça uma coisa suave. Tá? Vem, ó, a partir de Z sobre 10, né, a partir da localização, uma década abaixo dessa localização, para o zero tu começa a subir. Passa por 45, bem na localização Z, e termina, ou praticamente está terminando de desenhar a fase real, uma década lá acima da frequência associada ao zero. Eu tenho uma dúvida para vocês. Tenho uma dúvida. Vocês que vão escolher. Vocês querem ver a última família de curva na aula de hoje? Ou vocês querem já fazer um exemplo sobre um diagrama de Bode que misture essas curvas que a gente viu até agora? Eu preferia um exemplo. Então tá. O Vini foi o único a falar, então, Vini, você que manda, rapaz. Tá? Então eu vou tirar a foto do resumo, porque isso é um resumo da aula passada, e eu vou fazer um exemplo que já englobe, todas não digo, mas acho que vai ter uma, duas, três, não, uma, duas, três curvas, tá? E daí vocês vão entender como é que eu procedo quando eu tenho funções mais complexas. É muito importante, pessoal, a gente vai ter feriado, né? Agora, na quinta-feira. É importante que vocês leiam as apostilas, né? Que vocês venham para a aula que vem já sabendo as curvas das raízes complexas só para tirar as dúvidas. Né? Esse é o objetivo, teoricamente, de fazer as apostilas. Vocês consigam estudar antes
da aula. Tá? Então, eu vou dar um exemplo. Vamos ver aqui. Pessoal de circuitos, saca só. Que alegria. Aqui é R, aqui é C. Vamos colocar que eu tenho 1 para 2, pode ser 1 para 2, hein? 1 para 2. Aqui eu tenho VI, I de entrada. Aqui eu tenho VO de saída. Poderia até colocar os pontos invertidos, mas não, vou botar os pontos ambos para cima. Nesse caso, tá, pessoal? É barbada, hein? Barbada. Como o transformador é ideal, eu tenho VI em cima da bobina do primário, né, eu posso eliminar o meu transformador pensando que esse circuito, na real, ele é assim. Ó. Vocês vão entender. 2 VI, né? Essa tensão, e aqui é VO dt. Acho que todo mundo entendeu que eu posso fazer isso, né? Vamos dizer aqui, ó, capacitor, aqui é resistor. Vamos dizer que o meu resistor tem valor, não é um valor comercial padrão, tá, pessoal? Mas eu vou usar aqui, não estou nem aí. 2 kΩ. E vamos dizer que o meu capacitor C vai ser de 1 milifarad, para não ficar uma coisa assim tão impossível de ser realizada, tá? Mas, de fato, são valores que eu até posso ensaiar esse sisteminha, né? Eu até posso usar um trafo, aqueles trafos de 110 para 220, né? Invertido, né? Mas, enfim. Não é invertido, 110 para 220. Aqui é 1 para 2, né? Mas, enfim. Eu vou fazer que nem eu faço em análise 2. Quem não fez análise 2, daqui a pouco vai fazer. Mas a reatância aqui no capacitor eu posso pensar em termos de S tanto quanto J ômega, né? O pessoal de análise está careca de saber que a reatância é 1 sobre J ômega C do capacitor. Né? Não a reatância, né? A impedância do capacitor, de fato, é 1 sobre J ômega C. A reatância do capacitor é menos 1 sobre ômega C. Ou muitos livros colocam em magnitude mesmo, 1 sobre ômega C em módulo, né? E a impedância do resistor é R. Eu posso já pensar que o capacitor aqui, na verdade, é 1 sobre SC, para facilitar um pouco. Vocês vão ver que vai facilitar. Tá? Então, 1 sobre SC é a impedância do meu capacitor. Tá? Então, eu posso, na verdade, escrever esse circuito no domínio da frequência, levando em consideração tanto a impedância no capacitor quanto a impedância no resistor no domínio da frequência. Então, esse circuito aqui, em Laplace, ele vai ter um modelo que é assim, ó, VI, VO. Posso trabalhar VI de ômega, VO de ômega. VI de J ômega, VO de J ômega. Eu estou usando S porque é mais fácil de pensar, mais fácil de entender, na minha opinião. Mas... Então agora, lembrando que aqui é 2 VI, né? Por causa do transformador. Qual é a função de transferência desse sisteminha, pessoal? Ou seja, eu quero a função VO sobre VI. Essa é a função que eu quero, ou seja, sinal de saída sobre o sinal de entrada. Isso aqui é um ganho de tensão. O professor Eberson adora dizer que é um AV, né? Ganho de tensão. Tá? Eu posso chamar isso aqui de G, se eu quiser, de H, de qualquer nome. Tá? É bem fácil, eu posso fazer por divisor. VO de S vai ser igual a tensão de entrada, 2 VI, vezes um divisor aqui, né? Vai ficar vezes R dividido pelo somatório. Então, vezes a impedância da onde eu quero a tensão sobre o somatório das impedâncias. Aí. Por enquanto está tranquilo, né? Agora, eu posso pegar esse VI e trazer para cá.
Então, VO sobre VI vai ser igual a 2 vezes R sobre R mais 1 sobre SC. Para ficar melhor, para ficar mais fácil, né, eu vou tirar esse S do denominador. Por quê? É mais fácil pensar em potências positivas, principalmente, não principalmente, mas também para calcular as localizações dos polos. Isso dos zeros, né? Vocês têm que lembrar que a gente viu famílias de raízes bem simples, inclusive as raízes complexas, que são um pouquinho mais chatinhas, tem uma forma padrão. Tá? Então, para facilitar colocar tudo isso na forma padrão, eu vou evitar essas potências negativas de S, essas divisões por S no denominador. E para fazer isso, o jeito mais fácil, na minha opinião, é multiplicar por SC. Então, eu vou pegar aqui, multiplicar por SC, multiplicar por SC. Tá? E daí eu vou ter, ó, VO sobre VI. Isso é igual a 2 vezes SRC sobre SRC mais 1. Se eu substituir os valores de capacitância e de resistência que eu forneci, vocês vão ver que o produto RC vai ser 2, né? Porque é 1 mili vezes 2K. Tá? Então, o produto RC, para esses valores aqui, vai dar 2. Então, essa função, em resumo, vai ser 4 vezes S sobre 2S mais 1. Estão me acompanhando até agora? Tá tudo tranquilo? Sim, Tudo professor. Beleza. Agora, o que tu vai fazer, querido Padawan? Tu vai tentar visualizar essa... Visualize. Visualiza essa função e tenta encontrar nela as formas que a gente viu, que a gente conhece as curvas de resposta em frequência. Tá? Dica, óbvio que eu vou dar dica, né? Se a raiz é real, tu vai buscar as curvas, as formas padrão de polo e de zero real. Se eu calculei uma raiz complexa, a gente vai buscar as formas padrão de raiz complexa que a gente vai ver na aula que vem. Tá? Que não é o caso, porque esse carinha, se eu calculo as raízes dele, eu vou ver, ó, as raízes. Eu tenho um zero na origem e o meu polo, ele está localizado aonde? Em menos 1/2. Pode ver que se eu olhar a forma padrão do polo, eu tenho S sobre P mais 1. Porra, 1 sobre P é 2. Então, P tem que ser 1/2. Tá? Então, na verdade, o polo está localizado em 1/2. Tá bom? Então, é óbvio que essa curva de resposta de frequência, ela tem 3 curvas que eu conheço. Quais são? Ganho simples, zero na origem, e eu tenho o meu polo real simples. Tanto que eu posso escrever essa função de transferência, eu chamei de AV de S, como 4 vezes S vezes 1 sobre 2S mais 1. Então, pode ver. Agora, o que tu vai fazer? Separadas as curvas que tu conhece, separadas as funções, desculpa, que tu conhece a resposta em frequência, tu vai desenhar cada uma separadamente, tanto em magnitude quanto em fase, e depois tu vai somar. Faz isso nas assíntotas, e tu vai ter a assíntota do sistema. E daí tu esboça as curvas reais com base nos teus conhecimentos. Vocês vão ver, é mais fácil do que parece. Então, pessoal, o ganho 4. Então, esse carinha aqui. Como é que vai ser a curva de magnitude e a curva de fase dele? Tá? Eu vou fazer o seguinte, num primeiro momento, vou colocar magnitude e fase um do lado do outro.
Vocês vão entender o porquê que eu gosto de fazer isso nesse exemplo, né? Então, essa curva aqui, ó, 4, é um ganho real positivo. Então, a magnitude associada a esse ganho é 20 vezes log na base 10 de 4. Então, 20 vezes log na base 10 de 4, a gente sabe que log, né, de 2 é 6, né? E 4 eu posso pensar em 2 vezes 2, então eu posso pensar em 6 mais 6 dB. Se vocês calcularem, vocês vão ver que 20 vezes log na base 10 de 4 dá aproximadamente 12 dB. Tá? Então, se eu calcular aqui, eu vou ter 12 dB. Então, eu vou usar, eu não tenho nenhum espaço para rascunho aqui, né? Botei aqui, tá? Para vocês saberem de onde é que surgiu o 12 dB. 12 dB. E a fase é 0 grau. Peraí que quase não alcancei, né? Por que 0 grau? Porque esse ganho é positivo. Se a bolinha tivesse trocada aqui no trafo, eu teria menos 2 VI aqui. E isso aqui seria menos 4 no final. Significa que a fase eu teria 180, porque é um ganho negativo. Só para lembrá-los. Deu para bola. Como é que vai ser a curva do meu polo, do meu zero na origem? A gente sabe como é a curva do zero na origem, né? Ela sobe 20 dB por década. E muito importante, eu acabei esquecendo de falar na revisão, né? Tanto a curva do polo na origem, quanto a curva do zero na origem, quando eu tenho 1 radiano, eu tenho 0 dB. Eu sei a inclinação e sei que em 1 radiano eu tenho exatamente 0 dB para a curva do S, né? E para a curva do 1 sobre S eu também tenho, só que a inclinação vai ser o contrário, né? Vai cair 20 dB por década. A fase desse carinha vai ser cravado em mais 90, né? Então eu desenhei a curva do ganho, desenhei a curva do zero na origem, falta só desenhar a curva do polo real. E o polo real, aqui, 1 sobre S vezes 2 mais 1, desculpa que ficou pequenininho aí, né, pessoal? É bem simples de traçar. Eu vou reto, 0 dB, até a frequência associada ao módulo do polo, que é 1/2. Então, ó, aqui é 1/2. Né? Eu venho reto até 1/2 e a partir dessa frequência eu vou cair 20 dB por década. Percebam que eu estou literalmente desenhando a assíntota, que estava bem perto aqui, né? Vem reto até a frequência do polo e quebra. Na fase, pessoal, eu vou ter a mesma característica da assíntota que eu desenhei. Ó. Eu venho de 0 grau e vou cair até 90. Negativo, né? Atrasando. E isso acontece na frequência associada ao módulo do polo, ou seja, 1/2 radiano por segundo. E tu vai fazer isso até tu abordar todas as raízes que tu decompõe aqui, separou da função que tu está querendo traçar. Tu vai fazer isso para todos. Para todas as curvas. Seja complexa, seja real, seja polo na origem, seja ganho, não importa. Tá? Traçou todas as curvas separadamente, o decibel te permite somar agora essas curvas sem precisar se preocupar com o produto. Porque se tu aplica o decibel aqui, tu vai ter log do produto, que tu pode separar na soma dos log, né? E como eu já desenhei em decibel, eu posso somar tudo isso. Deixa eu circular aqui. Ah, um detalhe, hein? Aqui é 0 dB, hein? Começa em 0 dB. Essa curva ali. 0 dB. Tá? Sempre que tu tem a curva na forma padrão, seja raiz real, seja raiz complexa, tá? Tu vai começar em 0 dB. Perfeito?
Tá? Quando tu tem um ganho aqui, ó, associado, como tu separou o ganho, né, o ganho dessa função vai ser compensado quando eu somar. Tá? Então, tu não precisa se preocupar. Se está exatamente na forma padrão, 1 sobre S sobre P mais 1, tu pode traçar a partir de 0 dB sempre. Né? A fase, eu já expliquei na aula passada, como o produto de números complexos, né, a fase vai ser a soma das fases, tu pode literalmente somar sem precisar nem aplicar dB, né, na verdade, né, sem precisar manipular a fase da função, isso que eu quis dizer. Né? Então, o que tu vai fazer? Tu vai somar essa mais essa para ter a magnitude do sistema. E tu vai somar as fases para ter as fases. Por isso que eu coloquei um do lado, um embaixo do outro, porque é mais fácil de somar, tá? Agora, somando tudo isso, né, tu vai ter a resposta total. Então, vamos somar essas curvas, pessoal. E o que eu gosto de fazer quando eu estou começando, né? Tu vai literalmente somar nas frequências em que acontece alguma coisa de importante. Ou nas frequências que tu sabe que que tu sabe a magnitude, digamos assim. Ou a fase, né? Normalmente a magnitude é mais chata que a fase. Tá? Então eu marquei as duas frequências aqui que eu sei os valores, que é 1 meio e 1, e eu vou somar esses pontos. Tá? Por exemplo, em 1 meio, eu vou somar 12 dessa curva, mais 0 dessa curva, e eu tenho que somar esse ponto ali, ó. Né? De fato eu tenho. Só que eu não sei exatamente quantos dB eu tenho aqui. Por quê? Porque eu tenho esse ponto. E esse ponto eu sei que é 0 dB. Então a gente tem que pensar na inclinação. Essa inclinação, a gente viu que é 20 dB por década ou 6 dB por oitava. Perfeito? Se em um, ó, prestem atenção no que eu vou falar agora. Ó. Prestem atenção. Se em 1 radiano eu estou em 0 dB, em 1 meio radiano, 0,5, aonde é que eu vou estar? Tá? É bem simples de pensar, né? Tu tem que pensar, porra, qual que é a relação de década ou de oitava, porque eu tenho essas duas inclinações, né? 1 meio tá de 1. E é bem fácil, né? Na verdade, a frequência de 1 meio radiano está 1/8 abaixo de 1 radiano. Então eu tenho uma diferença literalmente aqui, ó, de 1/8 de frequência. Perfeito? Se aqui eu estou em 0, aqui claro que eu vou ter que estar em menos 6. Não tem outra. Não, é menos 6. Porque a inclinação é 6 dB por oitava, eu tenho 1/8, então é meio fácil, né, pessoal? Eu sei a inclinação, eu sei o número de décadas ou de oitavas, no caso, é só fazer o número de décadas ou de oitavas vezes o quanto eu caio ou subo por década ou por oitava. Sempre assim, vai ser sempre assim que eu vou fazer. Tá? Então, em 1 meio, pessoal, 0,5 radianos, eu vou somar 12 menos 6 mais 0. Significa que eu vou estar aqui em 6. Eu até vou colocar aqui entre parênteses. Ó. É 12 menos 6 mais 0. Porque eu somei essas três curvas. Vamos somar aqui em 1. Em 1 é mais fácil, né? Ou não? Não, né? Não é mais fácil, não. Tem que cuidar. Ó. Aqui eu vou ter 12 mais 0. E aqui eu vou ter quanto, pessoal?
Se aqui eu tenho 0, aqui eu tenho de novo uma oitava, e essa curva aqui ela cai 6 dB por oitava, significa que aqui eu tenho menos 6 dB. De novo. Tá? Então, na verdade, essa curva ela se mantém aqui, ó, em 6 dB. Só que aí que tá, pessoal. O que acontece antes? Antes dessa frequência, percebam que eu tenho reta, uma coisa que está subindo, e uma reta. Significa que eu vou somar uma reta, mais uma coisa que faz assim. É meio lógico de pensar que essa curva aqui, ó, ela vem fazendo assim, ó. Não tem outro mistério, porque é só pensar, ó, se eu escolher uma frequência qualquer aqui, uma oitava abaixo, a frequência de 1/4. Se eu calcular aqui 1/4, eu vou ter 0. Em 1/4 aqui eu vou ter menos 12. E aqui eu vou ter mais 12. Significa que eu vou ter 12 menos 12 mais 0. Eu tenho 0 dB. Na verdade, tu pode fazer isso para todos os pontos aqui nessa curva, para qualquer ponto. Tu pode chutar uma frequência aqui. Se tu somar todas as curvas nesses pontos, todos os pontos em cada curva, desculpa, tu vai ter o ponto aqui do resultado da soma. Né? No início, eu até convido vocês a fazer isso. Porém, com o tempo, vocês vão ver que é muito mais fácil eu pensar em acumular essas curvas. Exemplo, ó. Esse 0 na origem, ele vem lá de menos infinito em decibel. Porque ele vem subindo, 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 subindo. Então eu vou ter uma coisa menos infinito mais umas constantes, vai dar menos infinito. Então, na verdade, o que acontece? Esse sistema, ele começa com o comportamento do 0 na origem, porque ele tem um 0 na origem, né? Só que ele vai mudar o comportamento quando ele encontrar quem? Quando ele encontrar esse polo. Por quê? Porque esse polo faz com que o sistema deixe de subir, digamos assim. É assim que eu gosto de pensar. Então ele vem subindo, vem subindo, vem subindo. Quando eu somar uma coisa que está subindo com uma coisa que está descendo, eu vou ficar na mesma merda, né? Porque o que essa curva sobe 20 dB por década, esse polo vai fazer cair 20 dB por década. Então, qualquer acréscimo em dB que eu tenho aqui, eu tenho um decréscimo aqui e vai ficar tudo na mesma. Tá? Então, o que eu gosto de pensar, daqui a pouquinho eu vou fazer assim, eu gosto de pensar em varrer as frequências e vendo o que vai acontecer. Por quê? Se eu estou varrendo a frequência e eu encontro um polo, significa que a partir daquela frequência eu vou começar a cair 20 dB por década. Se eu estou varrendo a frequência e eu encontro um 0, a partir daquela frequência, o meu sistema vai começar a ter um acréscimo de 20 dB a cada década de frequência. E assim por diante. Então, são duas maneiras distintas de fazer. Uma eu escolho e seleciono pontos e somo. Só que eu acho muito trabalhoso. Eu gosto de pensar em acúmulo de curvas, digamos assim. Eu tenho uma reta vezes mais duas constantes. Eu vou ter uma reta, né? Agora, quando eu começo a subtrair uma reta com a mesma inclinação da reta que eu estou subindo, eu vou parar de subir, por óbvio. Tá? Mas na prática eu sempre vou ter que calcular pelo menos um ponto para saber onde é que eu estou aqui, né? Que fique claro. Aqui eu vou estar em 0, né? Perfeito? E como eu não tenho mais nenhuma frequência de quebra a partir desse ponto aqui, na verdade é a partir de 1/2, eu tenho uma frequência só de quebra aqui nesse sistema. Eu vou me manter assim forever. Então, claramente, esse circuito aqui, ele implementa um filtro que a gente chama de passa alta. As altas frequências, elas passam. E a partir de qual frequência esse filtro vai permitir a passagem praticamente total das componentes?
a partir de meio hertz. Meio radiano por segundo, hein? Apaguem isso na mente de vocês. Tá? Isso aqui está em radiano tudo. Fique claro. A fase, como é que vai ser a fase, pessoal? Se eu somar essas três retas, eu vou ver que eu vou ter 0 antes da frequência do polo. Eu vou ter 0 mais 90 mais 0. O sistema parte com fase mais 90. A única frequência de quebra está associada ao polo. E nessa frequência, essa curva vai de 0 para menos 90. A partir daí, eu vou somar 0 mais 90 menos 90, o que vai me resultar em 0 grau. Então, na verdade, essa curva está em mais 90 e ela vai cair para 0 grau. Desculpa que ficou bem apertado aqui, porque meu quadro está terminando, né? Essas curvas aqui são as curvas assintóticas de magnitude e de fase desse circuito aqui. Tá? Agora eu tenho que desenhar a curva real. E para desenhar a curva real é só lembrar. No polo, eu vou ter uma diferença de 3 dB entre a curva assintótica e a curva real. Tá? Por quê? Porque a única curva que tem uma diferença, de fato, é essa aqui, né? Tá? Então, na verdade, esse ponto aqui é 0, esse ponto aqui vai ser menos 3. Então, quando eu somar isso, mais isso, mais isso aqui, a única diferença vai ser que eu vou estar 3 dB abaixo do ponto da assíntota. Bem como eu desenhei na curva, né? Só que percebam que, como eu estou fazendo uma composição, ficou diferente a curva resultante, né? Não ficou aquela curva do polo que vem e cai. Não. Essa aqui, ela vem subindo pela presença do zero na origem e deixa de subir quando eu encontro um polo. Diferente. E daí tu esboça a curva de magnitude, passando aqui com uma diferença, obviamente, de 3 dB. Significa que esse ponto, de fato, é 3 dB. Porque se esse ponto é 6, 6 menos 3, 3. Tá? Como é que vai ser a fase? Tá? Esse carinha aqui, ó, na frequência de meio radiano, ele vai estar em mais 45. Tá? Essa frequência aqui eu não coloquei, né? Mas, enfim, se isso aqui é uma oitava, isso aqui é uma oitava também, mais ou menos, né? Então, esse carinha ele vai ser bem sinuoso. Ele vai ser assim. Ficou horrível, eu sei que ficou horrível, porque eu coloquei só 2 oitavas aqui no quadro, né? Se eu desenho esse gráfico deixando espaço de décadas, eu vou fazer isso aqui no MATLAB agora, né, vocês vão ver que essa curva ela vai ser bem parecida com a curva do polo, só que começando em 90 e indo até 0. Por quê? Porque esse cara tem um 0 na origem. E o 0 na origem já vai avançar a fase a baixa frequência. Tá? Como é que eu faço isso no MATLAB? Observem, observem. Para traçar um bode no MATLAB e, consequentemente, conferir os meus resultados, tu vai primeiro criar a função, usando TF ou ZPK. Então, bora lá. Ó. O meu ganho de tensão, nesse caso, vai ser TF. E no numerador, eu tenho 4S mais 0. Então, é 4, 0. E no denominador, eu tenho 2S mais 1. Então, é 2 e 1. Dá Enter sem o ponto e vírgula para dar uma conferida, para ver se é isso mesmo. De fato, é isso. E daí tu vai escrever bode. Olha só! Eu vou dar um grid on aqui. Grid on. Então, observem aqui, ó, queridos padawans. O sistema tem magnitude 6.01 dB aqui, ó. E vai ficar assim para sempre, por isso que ele nem traçou mais nada. Na frequência do meu polo, que é 0,5, e 0,5 está onde aqui? Ó? Aqui está 0,1.
0.2, 0.3, 0.4, 0.5, tá aqui, ó, né? Nessa frequência de 0,5 radiano, se eu olhar aqui, né, 0,5, 0,47, pá! Eu tô com 3.03 dB, bem como eu desenhei aqui no meu gráfico, entendeu? A cada década de frequência que eu desço aqui, eu vou ter 20 dB de diferença. Tá? Então, eu vou mostrar mais ou menos aqui, ó, nesse ponto, na frequência de 0.1 radiano, eu tenho menos 8. Em 0.01 radiano, aqui nesse ponto, aqui, ó, eu tenho praticamente menos 28. Ó, só não consigo ir mais um pouquinho porque sai do gráfico. Tá? Por quê? Porque essa inclinação aqui, ela se aproxima muito do comportamento da assíntota, porque eu já estou um pouquinho distante da raiz, né? Mas eu tenho uma diferença de 20 dB aqui, pode ver. Percebam como a fase, né, é menos 45 aqui, né? E ela demora bastante para decrescer de mais 90 até 0 grau. Porque aqui eu tô em 0.01 aqui, né? Aí eu ainda estou em 78 graus. Então a fase começa a cair uma década abaixo, né? Uma década abaixo é isso aqui, ó, 0.05. Em 0.05 eu estou praticamente 5 graus, ó. Eu estou em 84.13. Eu coloquei 5 graus ali para aproximar, né? Então percebam que a fase ela é uma coisa bem demorada para a raiz real, tá, pessoal? Né? Compreenderam? Deu para entender. Entenderam essa bagaça aqui? Foi um exemplo prático, né? De fato. Ui. Porque esse é um circuito que eu posso montar até aqui rapidinho, se eu quiser. Vocês podem montar em casa, só tendo esses valores de capacitância. Esse capacitor aqui é um pouquinho mais chato, né? 1 mili sem ser eletrolítico é difícil de encontrar, né? Mas daí tu usa um resistor maior e um capacitor daí tu pode usar menor, né? Por exemplo, usar 20K e daí tu pode usar 0.1 mili. Daí tu começa a se aproximar de uma faixa em que tu vai encontrar capacitores não polarizados aí para fazer essa experiência, digamos assim, sem recorrer a um capacitor eletrolítico, né? Mas enfim. Pessoal, estamos entendidos? A aula que vem vai ser de fato, a gente optou por fazer um exemplo na aula de hoje, para na aula que vem a gente abordar a raiz complexa. Na quinta-feira é feriado, véspera do Dia dos Namorados, mas vocês têm um compromisso romântico comigo, lendo as apostilas. Leiam com carinho. Aquele abraço, pessoal.